Amém, irmãos? Glórias a Jesus. Pode tomar o seu assento. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo da palavra. Que tem como tema vencendo os maus pensamentos. Amém, queridos? Vamos dar sequência ao nosso estudo, vencendo os maus pensamentos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Som. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Obrigado, Carlos. Todos acharam? Amém? Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8, que assim nos diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Só até aqui. Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos louvar o Teu santo e glorioso nome, Te adorar e Te glorificar, ó Deus Santo, por Tua palavra que fora lida, e que nós estaremos, ó Deus, ouvindo a Tua voz nessa noite, que o Senhor venha falar, ministrar o nosso coração, pois é um tema, ó Deus, que eu creio que é um tema atual, que é vencendo os maus pensamentos. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, em tudo que for falado e relatado aqui nessa noite. Fala conosco, ministra o nosso coração, leve cativo todo entendimento, obediência de Cristo. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Vencendo os maus pensamentos. Nós lemos aqui Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8, quando o apóstolo Paulo ele traz essa exortação e esse ensinamento para os irmãos, em que ele incita e ele exorta os irmãos a pensar, né? Como eu falei semana passada, já dizia o filósofo, ora penso, ora existo. Então, é de extrema importância nós... Pode abaixar um pouquinho, Zildo? É de extrema importância, pelo menos o meu retorno aqui está bem alto. É de extrema importância nós sempre colocarmos os nossos pensamentos em prática. Isso é de suma importância, nós colocarmos os nossos pensamentos em prática. Mas também é de extrema importância nós termos cuidado com aquilo que nós pensamos, ou com o espaço que nós damos para a nossa mente trabalhar. Porque cá para nós, a mente humana, ela vaga muito. Que nem Deus acredita, né? E é muito importante nós tomarmos cuidado com aquilo que nós pensamos. E Paulo, quando ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos, ele no versículo de número 4, no capítulo de número 4, no versículo 8, que nós temos batido nessa tecla aqui, desde o primeiro dia, Paulo, na última parte do versículo, ele diz, nisso pensai. Claro que Paulo, antes, ele faz algumas prerrogativas, falando se tem fama, se é amável, se tem virtude, se tem louvor, se é puro, nisso pensai. Isso nos leva a entender que tudo aquilo que vem até nós, de encontro a nós temos que pensar, e é muito importante, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que nós vamos usar, porque é um estudo, é muito importante nós pensarmos.
na hora de falar, na hora de ouvir, porque muitas pessoas, quando estão ouvindo, não pensam, né? Tem que tomar cuidado com isso. Na hora de falar, na hora de ouvir e na hora, muitas vezes, de receber um conselho, e na hora de aconselhar. E muitas vezes, que há uma grande diferença entre falar e dar resposta. Nós muitas vezes falamos aleatoriamente, em uma conversa informal com um amigo, no trabalho, em casa, com a família. Nós muitas vezes falamos, assuntos um atrás do outro, né? Começa a falar de como foi o seu dia de trabalho e termina falando o que vai ser o almoço de amanhã. São conversas corriqueiras dentro de uma família. Dar resposta é diferente. Antes de você dar uma resposta, é muito importante pensá-la antes. É muito importante nós pensarmos antes de responder algo. Por isso que o tema é vencendo os maus pensamentos. Quando você estiver muito nervoso, cuidado com a sua resposta. Quando você estiver muito empolgado, muito feliz, cuidado com as suas respostas. Porque você pode, lá na frente, ou horas depois, ou no dia seguinte, se arrepender da sua resposta. Se você está muito estressado, você pode dar uma resposta que você não queria. Uma resposta, como dizem, meio que atravessada, meio que arrogante, meio que ignorante. E nós respondemos, e muitas vezes ofendemos alguém, entristecemos alguém, porque a resposta foi dada impensada. Ou quando nós estamos muito felizes, eufóricos, nós podemos e tendemos a dar uma resposta que nós vamos nos arrepender depois. Ao ponto de dizer, poxa, não era para eu ter autorizado. Não era para eu ter deixado. Não era para eu ter concordado, mas eu estava tão feliz e eufórico que a alegria me venceu e eu disse sim. Então, falar é uma coisa, dar resposta é outra. E vencendo os maus pensamentos, Paulo fala sobre isso, que nisso pensai. Nós temos que pensar muito, para nós não sermos pegos lá na frente, com o que nós falamos e com o que nós respondemos a outrem. E nós começamos trabalhando, queridos, em cima desse texto de como vencer os maus pensamentos. E nós estamos falando já há algumas semanas do que não fazer. O que eu tenho que não fazer, ou melhor dizendo, o que não fazer para eu vencer os maus pensamentos. As atitudes que eu não devo tomar, melhor dizendo, para eu vencer os maus pensamentos. A primeira coisa que nós trabalhamos foi não alimentar os maus pensamentos. Lemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 6. Semana passada, nós falamos para o que não fazer, né? Nós falamos para evitar companhias que não edificam as nossas vidas. Estivemos falando aqui que para eu vencer os maus pensamentos, eu tenho que evitar companhias que não edificam a minha vida espiritual. E nós lemos o livro do Salmo, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Nós lemos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. E eu falei para os irmãos que nós temos que procurar pessoas que possam abençoar as nossas vidas. Tem um pregador de Brasília, que o nome dele é José Maria. Ele fala uma frase muito interessante, né? Ele diz assim: quer ter uma vida abençoada? Anda do lado de pessoas abençoadas. Quer ter uma vida próspera? Anda ao lado de pessoas prósperas. Quer ter uma vida feliz? Anda ao lado de pessoas felizes.
Chega uma hora que ele diz assim: quer ter uma vida abençoada? Anda ao lado de pessoas que têm balaio grande. Vocês sabem o que é balaio, né? É aquele negócio que bota no lombo dos burros, um de cada lado, bem grande para carregar os mantimentos, né? O alimento ali dentro. E quanto maior, melhor, porque mais alimento você carrega. Então, quando eu ando ao lado, estou falando ainda de pessoas que tiram a minha edificação espiritual. Quando eu ando ao lado de pessoas que não me edificam, eu tenho uma tendência a me corromper. Eu posso vir a me corromper se eu não vigiar, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem tu és. Então há um cuidado muito grande com quem nós andamos, com quem nós compartilhamos a nossa vida, com quem nós compartilhamos a nossa intimidade, com quem nós compartilhamos os nossos segredos, quem nós trazemos para dentro das nossas casas, ou melhor dizendo, para dentro da tua ou da minha casa. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não devo ter comunicação e falar com pessoas que têm um comportamento dúbio? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado, porque as más companhias podem nos levar para o buraco. Então, para eu evitar maus pensamentos, o que eu devo fazer? Evitar companhias que não edificam a minha vida. Você quer ver um exemplo claro? Eu vou falar para os casados aqui. Você que é casado, que eu não aconselho, não é que eu não aconselho, né? Mas casal tem que se relacionar com casal. Não estou discriminando os solteiros, me entendam, né? Eu vou fazer uma viagem com a minha família. Eu não vou levar um homem solteiro atrás de mim para viajar junto, a não ser que seja muito amigo. Eu não vou levar uma mulher solteira junto comigo. Isso chama-se vigiar, né? Então há um cuidado em cima disso. Não estou dizendo que um solteiro seja má companhia, não é isso. Eu estou falando da questão em vigilância. De contrapartida, as companhias que não edificam, que não tem nada a ver com o que eu falei aqui agora, elas podem corromper os seus bons costumes. As companhias que não edificam falam palavras para você, ou conversam coisas que não faz parte do seu repertório, não faz parte do seu diálogo diário. Muitas vezes palavrões, fala-se de coisas que não edificam, que não convém nós falarmos aqui. Então há um cuidado muito grande. Para que eu vença os maus pensamentos, eu tenho que evitar companhias que não edificam a minha vida. Posso me relacionar com todos, devo me relacionar com todos, devemos nos relacionar com todos, devemos ter a política da boa vizinhança com todos, mas nós precisamos saber dividir os espaços. Nós precisamos saber dividir as conversas. Nós precisamos saber para que nós estamos emprestando os nossos ouvidos. Nós precisamos saber o para que nós estamos emprestando os nossos lábios. Porque a Bíblia diz que de uma fonte doce não pode jorrar águas amargas. A Bíblia diz que luz não tem comunhão com trevas. Deu para entender? Eu falar, eu me comunicar, eu falar de Jesus, eu ter, entre aspas, uma certa amizade com a pessoa, é uma coisa. Eu vir a ter uma comunhão de intimidade é muito perigoso. Não é discriminação, não é rejeição, né? É vigilância.
cuidado que nós devemos ter com a nossa vida espiritual. Porque não adianta, falou, vai para o seu subconsciente. Conversou, o seu cérebro é muito inteligente. Nós não temos noção da capacidade do cérebro que nós temos. Ele grava, fica no subconsciente. E se nós não fizermos uma reciclagem, isso vem à tona. Isso começa a perturbar. Isso começa a aparecer. Aí os maus pensamentos começam a vir. E se nós não tolhermos isso de início, isso pode corromper alguma coisa nas nossas vidas. O que eu quero falar hoje com vocês, é o terceiro ponto. O que não fazer? Não ficar ocioso. A pessoa ociosa, né? E eu vou explicar, todo mundo sabe aqui o que é ser ocioso, eu já vou dizer logo. Estado de ócio. Eu vou falar um portuguesão bem claro aqui para nós entendermos. Estado de ócio, ou seja, uma pessoa ociosa, é aquele que não tem nenhuma ocupação com nada. O ocioso é aquele que não tem ocupação com nada. Ele literalmente, ele não faz nada. Já dizem aí fora que mente vazia, oficina do capeta. Do diabo, né, irmã Edilene? Mente vazia, oficina do diabo. A pessoa ociosa é aquela que literalmente não faz nada. E quando nós estamos ociosos, o que mais trabalha no nosso ser? Quando nós estamos sem nada, ociosos, e quando eu falo ocioso, é ocioso mesmo. O que mais trabalha é a nossa mente. Você está deitado, ela está trabalhando. Você está tomando banho, ela está trabalhando. Você está cozinhando, ela está trabalhando. Você está sentado de frente para a televisão, olhando para a televisão, mas você não está enxergando a televisão, porque sua cabeça está do outro lado do mundo. A sua mente está trabalhando. Ela trabalha 24 horas por dia. Você dorme, mas ela está trabalhando. E a ociosidade nos leva muitas vezes, me desculpe a expressão aqui, a pensar besteira. A pensar coisas que não edificam as nossas vidas. O tempo, ele é precioso. E ele precisa ser bem aproveitado. Abra sua Bíblia aí, lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 16. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 16. Os irmãos acharam? Que eu gostaria que vocês me acompanhassem. Amém? Efésios 5,16, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir, encurtar, diminuir. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. No versículo de número 17, Paulo diz o seguinte: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No versículo 18 ele diz assim: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Em algumas versões vai dizer, mas enchei-vos do Espírito. Em outra, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo aqui para remir o tempo, porque os dias são maus. Paulo está dizendo aqui para que a importância de nós procurarmos algo para fazer quando o tempo começar a ficar ocioso. E eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui de tempo ocioso, no que gerou na vida daquele que estava ocioso. E se nós não nos atentarmos para isso, quando nós tivermos um tempo ocioso, nós temos que tomar cuidado. Eu louvo a Deus que todo mundo aqui tem ocupação. Nós trabalhamos, estudamos, temos família para tomar conta.
igreja para vir. Mas o grande problema é quando a ociosidade ela vem. E muitas vezes ociosidade, eu entendo muitas vezes dessa forma, não é falta de serviço. Muitas vezes ociosidade não é falta do que fazer. Às vezes você está manipulando alguma coisa, mas o seu cérebro está ocioso. A nossa mente está ociosa, está vagando, está flutuando por aí, dando brecha para o diabo ir. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E ao seu derredor, quem está? O inimigo das nossas almas, bramando como um leão, buscando a quem possa. Você sabe o que é tragar, não sabe? Quem já fumou aqui? Pode levantar a mão, não fica com vergonha não, que você está liberto. O que é tragar? É puxar para dentro? Ó, é o que ele quer, te engolir. É o que o diabo quer, engolir. Ele quer, ó, tragar, trazer para ele. Porque a ociosidade pode dar brecha para isso. Então, queridos, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz, olha, vamos remir o tempo, tá? Porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Todo mundo aqui sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não é isso? Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. A grande questão é que muitas vezes nós colocamos o reino de Deus em segundo plano. Nós buscamos as coisas primeiro e deixamos Deus em segundo lugar. É o grande erro de muitas pessoas, buscar as coisas em primeiro lugar e deixar Deus para depois. Só que Jesus falou o contrário: busca em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O ocioso, muitas vezes, ele busca o errado. Pois bem, como diz aqui, como diz o ditado, cabeça vazia, oficina para o diabo. Queridos, preencha a sua mente e seu tempo e a sua mente com coisas que sejam úteis para a sua vida. O que é útil para a minha vida? Às vezes o que é útil para mim não é útil para você. Tem gente que gosta de jiló. Eu particularmente não suporto nenhum cheiro. Tem gente que ama pepino, né? Até o cheiro do pepino me embrulha o estômago. Se um dia você me levar para almoçar na sua casa, já está a dica, não faz salada de pepino, não. Até o cheiro do pepino embrulha meu estômago. Ah, o pastor é fresco. Não é frescura não, porque eu não gosto. O meu paladar não se dá bem. Mas de repente você ama pepino. Eu gosto de batata frita, batata com galinha, batata com quiabo com galinha, né? Eu gosto de um arrozinho com ovo frito. Tem gente que não gosta. Então, o que nós temos que buscar? Aquilo que é útil para nós. Aquilo que muitas vezes é útil para o seu tempo ser preenchido e ser remido, não é útil para mim. Mas nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos preencher o nosso tempo. Como que um cristão deve preencher o seu tempo? A Bíblia diz: pensai nas coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são dos homens. Pensai nas coisas que são do alto. Então, como que o crente ele vai remir o seu tempo? Como que o cristão ele vai fazer com que o seu tempo torne-se útil, agindo e pensando com as coisas que são do céu? Claro que você tem sua vida social, você tem sua vida profissional, e isso tem que ser cumprido, porque senão nós vamos ficar loucos, não é isso? Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar. Eu trabalho, eu estudo, eu me relaciono com pessoas, eu tenho uma vida social, com a minha esposa, que é a minha família, e meus 2 filhos. Nós temos uma vida social.
Isso é remir o tempo. Mas eu também tenho essa remissão de tempo procurando fazer aquilo que é útil para a minha vida também com Deus. Partindo desse pressuposto e desse princípio, eu não tenho uma vida ociosa. Sabe por quê? Quando eu chego em casa, a única coisa que eu quero é relaxar, ficar com a minha família, ou jantar ou fazer um lanche, e depois descansar o meu corpo para o dia seguinte. Porque eu procurei remir o meu tempo e preencher tudo com coisas que vão edificar a minha vida. Então, aquilo que é útil para você pode não ser útil para mim. Mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós achamos útil, para não se tornar fútil. A futilidade é perigosa. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Eu gosto de ler. De repente, para você remir o seu tempo e torná-lo útil, você não gosta de ler, mas você gosta de ouvir um louvor. Você não tem paciência para ler, mas você gosta de ouvir um louvor, ouvir uma pregação, ver um bom filme, que não tem nada contra isso, conversar com o vizinho, conversar pelo WhatsApp, mas tudo tem uma dosagem. Então aquilo que é útil para você não é útil para mim. Mas se eu estou remindo o meu tempo e tornando útil, e esse remir de tempo útil, se ele for salutar, saudável, é o que importa, para eu não ter uma vida ociosa. Então, igreja, o que não fazer, o que nós não devemos fazer, não ficar ociosos. Procure se policiar para não deixar que maus pensamentos sejam alimentados. Não participar de conversas desnecessárias, nem ficar à toa. Não descuide, isso é um alerta, tá? Tem uma exclamação aqui. Não descuide da sua mente. Não descuide. Nós temos que vigiá-la, porque ela pode nos levar a ter maus pensamentos. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 3, do versículo de número 6 ao versículo de número 15. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 3, do versículo 6 ao 15. Acharam? Eu vou ler. Som. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos de algum dentre vós, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Está vendo? Coisas vãs. O que é isso? É o que eu acabei de falar agora. Fazendo coisas que não têm utilidade. Coisas que não edificam. Mente ociosa. Coisas vãs. Versículo 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que,
trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Versículo de número 15. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Eu acabei de falar aqui ainda agora, minutos atrás, não tenha como inimigo, mas exorta, vai admoestar. Viu o que Paulo fala? Não tenha muita parcialidade com ele, cuidado, sai de perto, porque é um perigo, é preguiçoso, me desculpa a expressão, é vagabundo, não quer nada com a hora do Brasil, então sai de perto, mas não seja inimigo dele não, admoesta, exorta, ensina, fala de Jesus. Paulo está falando sobre isso, o ocioso. Quem é que conhece alguém ocioso? Eu conheço um monte. Eu conheço. Isso é um perigo. Geralmente a pessoa ociosa, não estou fechando questão, em nome de Jesus, tá? Eu acredito, nos meus pontos de vista, que não digo todas, mas que muitas regras têm a sua exceção. Geralmente uma pessoa ociosa, ela tem uma mentalidade anticristã. Geralmente uma pessoa ociosa, ela olha para o cristão e acha ele um lunático. Geralmente uma pessoa que tem um tempo muito ocioso, ela olha para você que é crente e acha você uma carola, uma beata. Acha você uma pessoa religiosa ao extremo. Sabe por quê? Porque ela não pensa igual a você. Que são do alto. Ela só pensa em coisas terrenas quando pensa. Geralmente uma pessoa ociosa, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa, eu não digo detalhista, mas ela é uma pessoa que vê defeitos onde não tem. Geralmente uma pessoa ociosa, ela encontra falhas onde não existe. Ela coloca defeitos onde não tem. Ela está sempre procurando um meio de cutucar alguém. Por isso que é muito importante nós não vivermos ociosos. Geralmente uma pessoa ociosa, achei a palavra, ela é calculista. Calculista. Maliciosa. Muitas vezes maldosa. Porque ela tem tanto tempo ocioso para pensar porcaria, que ela vai enxergar um monte de coisas onde não tem. E falo sem medo de errar. Vai ver a vida dessas pessoas. Não progride em nada. Geralmente não constituem família. Geralmente não tem amigos. Geralmente não trabalham. Geralmente não se relacionam bem com pessoas, ou seja, não tem uma vida social. Geralmente não se relaciona socialmente com família. Porque o tempo dela está tão imbuído dela mesmo, que a mente só pensa o que não presta. Paulo falou aqui sobre isso. Não sou eu quem está dizendo, é o apóstolo Paulo. Eu vou repetir conosco para que fique bem, explicado, a partir do versículo de número 12, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que,
trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Deus está dizendo, nós aqui não precisamos de nos cansar de fazer o bem. O povo aí fora diz assim, fazer o bem sem olhar a quem. E é mais ou menos desse jeito mesmo. Temos que fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, Mas, versículo 14, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, ou seja, marca o cidadão, carimba ele, faz um X vermelho nas costas dele, joga uma tinta para marcar ele, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que ele ou para que se envergonhe. Versículo de número 15, todavia, não o tenha como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Paulo está dizendo, marca o cidadão, toma cuidado com ele, não tenha inimizade com ele, mas exorta ele na palavra. Admoesta como irmão. Foi o que eu falei aqui minutos atrás. Nós temos que tomar cuidado, que foi o tópico de semana passada. Para eu não ter maus pensamentos, eu tenho que evitar andar com pessoas que não edificam a minha vida. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que eu falei minutos atrás. Eu me relaciono, eu falo, mas eu coloco um limite para essa pessoa. Eu coloco uma linha imaginária, olha, até aqui você vem, daqui para cá, meu camarada, fica aí. Porque você não transmite muitas vezes confiança. Você não é uma pessoa em que eu posso deixar entrar na minha intimidade, na minha família, na minha casa, nos meus sonhos, nos meus projetos. Você não pode saber, porque você leva uma vida ociosa, e aquilo que eu falar para você, você pode interpretar errado e pode trazer um prejuízo para a minha vida. E existem pessoas maldosas e maledicentes, que inventam mentiras, fofocas, intrigas, porque tem inveja de você. O ocioso, ele tem tempo até para ser invejoso. Aí eu quero andar mais um pouquinho, porque a hora não me espera. Tempos de ociosidade nos leva a pecar. Vocês anotaram aí, 2 Tessalonicenses capítulo 3, do 6 ao 15? Depois leia com calma em casa. Tempos de ociosidade nos levam a pecar. 2 Samuel, abre aí, capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo de número 11. Vamos lá para o Antigo Testamento. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 15. Eu gostaria que vocês conhecem esse texto, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, do versículo de número 1 ao versículo de número 15. Posso ler? Acharam? Amém, queridos? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou Note como que Davi começou a ficar ocioso. Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã,
mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e a mandou trazer. E entrando ele a ela, não precisa explicar, porque os irmãos sabem o que é isso, né? E entrando ele a ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Sabe qual é o nome disso daqui? No versículo de número 9, lealdade. Não de Davi, mas lealdade de Urias para com Davi. Ele não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? Aí vem, ó. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos, e os servos do meu senhor, estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha... Mandou-lhe por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo: ponde, olha a covardia, ponde Urias na frente da maior força de batalha, e retirai-vos de trás dele, para que este seja ferido e morra. Do versículo de número 1 ao versículo de número 15, uma verdadeira, um clássico de vida ociosa. Pastor, está falando mal de Davi? Estou expondo a vida ociosa dele. É diferente. Davi se tornou rei, era homem de guerra, mas nesse período aqui Davi não fazia mais nada. Se você for ler o texto no início do capítulo de número 11, você vai ver que Davi ele passeava pelo seu terraço. Davi só comia, bebia e dormia. Comia, bebia e dormia. O tempo ocioso, depois você lê também Salmo de número 51, que fala desse texto, que Davi se arrepende. O tempo ocioso de Davi levou Davi a cometer 2 crimes drásticos, 2 pecados violentos, vamos dizer assim. Primeiro, ele adulterou com a mulher do seu general. Segundo, ele tentou encobrir o seu erro e o seu pecado, trazendo esse soldado de volta, porque ainda estava recente, da mulher grávida, porque ela já estava grávida, ainda estava recente. Ele falou: eu trago Urias de volta, mando ele, falo que estou dando uma premiação a ele, porque ele é um soldado leal, manda ele ir para casa, meses na guerra. A primeira coisa que ele vai fazer quando chegar em casa,
tomar um banho e se deitar com a sua mulher. Ele vai voltar para a guerra. Quando ele voltar da guerra, ela está grávida. Então, deu para entender? Você voltou para casa, filho, e ela engravidou. Diferença de semanas. O que Urias diz? Não, meu senhor, eu não vou para casa me refrescar com a minha esposa. Falando português claro para nós entendermos aqui. Eu não vou para casa ficar com a minha mulher. A arca da aliança está lá. O general está lá. Os soldados estão lá. O povo está na guerra. Eu não vou para casa, eu vou ficar aqui armando campana na porta do rei, até o Senhor me mandar de volta para a guerra. O que Davi ele faz ao ver que esse homem leal a ele não iria para casa? Ele manda uma carta escrita a cunho, sela com o teu anel, porque ninguém mais poderia abrir aquela carta, a não ser para quem estava sendo direcionada. Ele sela com cera, com o brasão do seu anel, porque se Urias abrisse no meio do caminho, de todo jeito ele ia, se Urias abrisse e lesse, independente do que estava escrito, pena de morte, porque não se podia violar uma carta selada por um rei. Aquele que isso fizesse era pena de morte. Olha a malandragem de um camarada ocioso. Ele leva a carta, fiel, ele nem olha para a carta. Chegando lá, o que ele faz? Urias, ele entrega essa carta na mão de Joabe. Quando ele entrega essa carta na mão de Joabe, o que a carta diz? Escrita pelo rei. E olha só, se Joabe não cumprisse o decreto do rei, Joabe e Urias morreria. Não tinha para onde correr. Tinha que cumprir o decreto. Era rei. Olha que estava tudo muito amarrado. Bota Urias na pior frente de batalha, para não estourar o escândalo. Quando ele estiver na frente de guerra, tira o reforço, tira o exército. Deixa ele sozinho, que ali ele não vai ter para onde correr e ele vai morrer. Ponto final, acabou a história. E ali Urias morre, traído pelo seu rei, traído pela sua esposa, por um camarada que vivia passou a viver uma vida de ociosidade. Está vendo, queridos, como que nós não devemos ter uma vida de ociosidade? Está vendo o que a Bíblia fala aqui em 2 Samuel, capítulo de número 11, do versículo de número 1 ao versículo de número 15? O que Davi, pelo fato de ter tido uma vida ociosa, ele fez? A vida ociosa, os tempos ociosos, muitas vezes nos levam a pecar. E às vezes, queridos, não nos levam a pecar em atos nem em atitudes, mas nos levam a pecar em pensamentos. Nos leva a pecar em pensamentos. Porque nós hoje estamos na graça. Na lei de Moisés, se eu pensasse um mal contra você e não executasse esse mal, tranquilo. Só que na lei, Jesus fala que tão somente eu pensar, eu já pequei. Então, muitas vezes, o tempo ocioso nos leva a pecar. O que não fazer? Procurar não ficar com uma vida ociosa, para que eu possa vencer os maus pensamentos. Se Davi não tivesse vivendo aquela vida ociosa naquele momento da sua vida, os maus pensamentos não viriam. Ele não estaria no terraço do seu palácio olhando para o gramado do vizinho. Ele não estaria olhando, fofocando a vida dos outros. Ele não estaria olhando para a mulher dos outros. Ele não estaria perdendo tempo com coisas que não edificam a vida dele. Tudo isso aconteceu porque ele levou um tempo de vida ociosa. Por isso que a Bíblia diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Por isso que Paulo ele fala aqui, aquele que não trabalha, não coma. Por isso que a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário.
Você já viu uma pessoa chegar numa empresa para trabalhar com as suas funções delegadas pelo seu patrão, ou pelo seu gerente, ou pelo seu supervisor, e chegar lá e sentar as pernas, sentar lá, cruzar as pernas e os braços e falar: não, esse mês eu só vou vir para a empresa para ficar de braço cruzado, ocioso? O que vai acontecer com ele se ele não cumprir com as obrigações dele no decorrer de um mês? Eu te garanto que com menos de uma semana ele vai para a rua. Porque quem não produz, não ganha. Ainda mais nesse mundo corporativo. Quem não produz, não tem valor. Quem não produz, não edifica. Na vida espiritual, queridos, é semelhante. Quem não produz na vida espiritual, esfria. Quem não procura produzir alguma coisa e sair da ociosidade, ele vai esfriar. Ele vai esfriando e muitas vezes esfria aos poucos que nem percebe. Quando vê, virou uma geladeira. Quando vê um glória a Deus, incomoda. Quando vê um louvor de edificação, incomoda. Quando vê um louvor de adoração, incomoda. Quando vê, torna-se uma pessoa antissocial que nem de viver ao lado de outras pessoas consegue. Porque o tempo ocioso é tão grande, buscando coisas que não edificam a vida, que torna-se, me desculpe a expressão, um monstro. Um monstro. Nós temos que aprender com a Bíblia que viver ocioso é um perigo. É um perigo. A vida ociosa destrói a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. A pessoa ociosa, ela tende a cair em vícios. A pessoa ociosa, ela tende a beber. Ela tende a fumar. Ela tende a ficar viciada em jogos de azar. Ela tende a ficar em pé nas esquinas, fazendo o que não presta. A pessoa ociosa, ela sempre vai buscar alguma coisa, entre aspas, para preencher o tempo. E sempre o que busca é algo que não presta. É algo que não edifica. É algo que não traz progresso. Eu, particularmente, não conheço uma pessoa que leve uma vida ociosa que tenha uma vida próspera. E quando eu falo de prosperidade, vocês me conhecem, eu não estou falando exclusivamente de dinheiro, que também se enquadra. Mas uma pessoa que leva uma vida ociosa, ela não tem uma família próspera. Ela não tem amizades prósperas. Ela não tem uma vida financeira próspera. Ela não tem um interior próspero. Ela não tem um exterior próspero. Pastor, exterior sim. Limpeza, banho, cabelinho penteado, dente escovado, perfumezinho embaixo do sovaquinho, unhas cortadas. Não tem, é raro. Para não fechar, né? Para não dizer que eu sou radical, é raro. Agora, uma pessoa que leva uma vida fora da ociosidade, você pode ver que tem uma vida progressiva. Está sempre para frente. Está sempre fazendo alguma coisa. Está sempre se comunicando com pessoas. Está sempre trabalhando, inventando alguma coisa para fazer. Não consegue ficar parado, é agitado. Está sempre alcançando um progresso na vida. E quando eu falo de progresso, eu não estou falando de você chegar e comprar um carro, uma mansão, comprar uma televisão de 70, 80, 90 polegadas, não! Eu estou falando de um progresso que vem de dentro para fora. É um progresso que brota dentro de nós.
e que te dá cada dia mais um ânimo para vencer, que nos dá a cada dia que nasce, a cada amanhecer, uma vontade de conquistar algo diferente, uma vontade de lutar por um sonho, por um projeto, de ajudar alguém, de abençoar a vida de alguém, de orar por alguém. A pessoa que não leva uma vida ociosa, ela está sempre fazendo algo. Isso é bom, porque você está em movimento. Não enferruja, os ossinhos estão lubrificados, as juntas. Você está fazendo coisas boas, está compartilhando a sua vida com outras pessoas, está levando uma vida social equilibrada, com equidade, com sabedoria, ao ponto das pessoas olharem para você e dizer assim: olha lá, uma mulher de Deus, ali um homem de Deus, olha só como é que eles são equilibrados, olha, ele trabalha, ela trabalha, a casa está sempre em movimento. Isso é bom, igreja, isso é bom. Deus, quando criou Adão e Eva, já estou encerrando aqui, tá? Cada hora. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus chegou para Adão e Eva e falou assim, não foi? Vê se vocês concordam comigo. Criei vocês, a minha imagem e semelhança no caráter, criei vocês, o jardim está pronto, os animais estão aí, a comida está aí, os frutos estão aí, coma de tudo menos daquela árvore e podem viver uma vida de ociosidade. Foi isso que Deus falou para Adão e Eva? O que Deus falou para eles? Para crescer, encher a terra, não é isso? E frutificar. E Deus não deu autoridade para eles colocarem nomes em todos os animais. Deus não deu trabalho para eles no jardim. Deus deu trabalho. Deus mandou eles trabalharem. Deus ordenou que eles trabalhassem. E no final da virada de cada dia, levar um relatório daquilo que eles haviam feito para Deus. No entanto, que quando eles pecaram, que no final do dia Deus foi lá, Deus estava lá esperando, e Deus, claro que Deus sabe de tudo. Deus pergunta: Adão, onde estás? Cadê o relatório? O que vocês fizeram hoje? Senhor, nós desobedecemos, vimos que estávamos nus e tivemos vergonha, medo, melhor dizendo, medo. Deus não criou o homem para levar uma vida ociosa. Deus, ele nos criou para nós vivermos em movimento. Com isso, queridos, eu encerro aqui a quarta parte do nosso estudo. Como vencer os maus pensamentos? Não ter uma vida de ociosidade. Amém? Eu quero orar com você. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Você que pode, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu serei breve na oração, que eu acredito que por si só o estudo hoje, ele já falou tudo que deveria ter sido falado e ministrado em nossas vidas e em nossos corações. E eu creio que nós, como pessoas inteligentes que somos, absorvemos aquilo que Deus ministrou ao nosso coração nessa noite. Amém? Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, louvar o Teu santo nome, Te adorar, Te glorificar, exaltar ao Senhor, ó Deus amado, na beleza da Tua santidade. E ser gratos a Ti, ó Deus, porque a cada estudo de quarta-feira, o
o Senhor se revela de uma forma sobrenatural às nossas vidas. E eu te louvo, ó Pai, porque hoje nós falamos que para eu vencer os maus pensamentos, é muito importante eu não ter uma vida ociosa. Deus, é importante nós ocuparmos as nossas mentes com as coisas que são do alto, com as coisas que vêm do céu, meu Pai. Ó Deus, é importante, ó Deus, nós termos os nossos afazeres, o nosso trabalho, o nosso estudo, ó Pai, as nossas obrigações, ó Deus, para que nós possamos honrar o Teu santo nome. Ó Deus, possamos honrar com os nossos compromissos, Senhor. Por isso, meu Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero, Deus amado, abençoar a vida do Teu povo, eu quero abençoar a vida da Tua igreja e pedir ao Senhor, ó Pai, que esse sentimento de ociosidade, ele não venha se apoderar das nossas vidas, ele não venha se apoderar das nossas mentes, do nosso coração, e que nós, ó Pai, possamos sempre estar envolvidos com alguma coisa, envolvidos com o nosso trabalho, envolvidos com nossos estudos, ó Deus, envolvidos, ó Deus amado, com a obra da Tua igreja, Senhor, sempre envolvidos na obra, para que a cada dia mais nós possamos crescer em graça, em conhecimento, em poder da Tua palavra, ter uma vida espiritual abençoada, uma família abençoada, Senhor. Deus, tira todo o tempo ocioso das nossas vidas, ó Deus amado, venha preencher, ó Deus, as lacunas da nossa vida, Senhor, para que nós possamos a cada dia, a cada instante, a cada momento, Senhor, não cair nas astutas ciladas do diabo, Senhor. Ó Deus amado, a Tua palavra diz que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, Senhor. Ó Deus querido, mas nós sabemos que os anjos do Senhor estão nos guardando e nos livrando, ó Deus, de toda astuta e cilada do maligno. Ó Deus amado, que as nossas conversas, ó Deus querido, com independente de quem seja, Senhor, venham ser conversas santas, ó Pai, conversas que edificam, ó Deus amado, seja com um colega do trabalho, da faculdade, seja com um colega da escola, Senhor, ó Deus, seja com os nossos vizinhos, tanto da esquerda, da direita, da frente, de trás, ó Deus querido, que sejam conversas edificantes, ó Deus amado, ó Deus querido, conversa com os nossos parentes, ó Deus, que das nossas bocas, ó Pai, sempre venham jorrar águas doces, águas que edificam, ó Pai, que purificam, ó Deus, porque eu tenho certeza, ó Deus amado, que dos nossos lábios não podem, não devem, não é salutar, Senhor, saírem palavras amargas, ó Deus, palavras que destroem, palavras, ó Deus amado, que entristecem, Senhor, porque nós fomos chamados para sal da terra e luz do mundo, e as nossas palavras, elas têm que ser palavras que edificam, que abençoam, que consolam, que ajudam, Senhor, palavras, ó Deus amado, que mostrem para este mundo que Tu és Deus, que Tu és Senhor, e que o Senhor nos criastes, ó Deus amado, para a Tua honra, glória, louvor, adoração, e que nós estamos a todo momento, ó Deus Santo, com as nossas mentes ocupadas com as coisas que são dos céus, para glorificar e exaltar e bendizer e enaltecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que no nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha repreender, ó Deus amado, todo espírito contrário, Senhor, todo espírito de ociosidade, ó Deus, de preguiça, meu Deus, que o Senhor venha repreender, ó Deus, das nossas vidas, da nossa família, daqueles que nos pertencem, Senhor, para que o Teu nome, Ele venha a ser exaltado e bendito no nosso meio, e para que os que estão de fora, Senhor, ao olharem para nós, possam ver, possam enxergar e possam testemunhar que Cristo vive em nós. Por isso, ó Deus, eu quero abençoar a Tua igreja, o Teu povo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.